Olá, tudo bem? Chegamos para mais uma análise caprichada aqui do projeto ENAC Turbo. E hoje a gente vai mergulhar num tema que é simplesmente central, decisivo para qualquer prova de alto nível: o controle de constitucionalidade no Brasil. E para essa jornada, a gente tem um guia de primeira, né? Todo esse nosso papo é baseado no caderno de estudos de número 19, que foi elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. E olha, o material é de um rigor técnico impressionante. E é ele que vai guiar toda a nossa conversa. Ok, vamos direto ao ponto. A pergunta que vai guiar a gente é simples de fazer, mas as respostas, elas são complexas e muito poderosas. Pensa comigo. Se o Congresso, ou uma Assembleia Legislativa, ou até a Câmara de Vereadores aprova uma lei que bate de frente com a Constituição, e aí? O que acontece? Quem é que tem o poder de levantar a mão e dizer, opa, essa lei aqui não vale? E para a gente responder isso, organizamos a nossa análise em 6 etapas bem lógicas. A gente vai entender o modelo do Brasil, os 2 grandes caminhos de controle, as ferramentas específicas de cada um e, o mais importante para quem está na batalha dos estudos, né? Nós vamos dominar as pegadinhas que as bancas, especialmente a FGV, simplesmente adoram cobrar. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre o Brasil é que nós não seguimos um caminho só, uma via única. A gente adotou o que a doutrina chama de sistema misto ou híbrido. É uma combinação bem inteligente que basicamente juntou o melhor de 2 das maiores tradições jurídicas do mundo para formar o nosso próprio modelo. E o que é realmente interessante aqui é como a gente consegue ver a genialidade do sistema. De um lado, a gente tem o controle difuso, que é a nossa herança do direito lá dos Estados Unidos. É um controle que acontece no dia a dia, sabe? Qualquer juiz, lá do interior do Acre até o plenário do STF, no meio de um caso concreto, pode simplesmente deixar de aplicar uma lei que ele acha que é inconstitucional. Do outro lado, tem o controle concentrado, de inspiração europeia, mais especificamente da Áustria. Aqui, a discussão é abstrata, é em tese. Não se discute o caso de uma pessoa, mas a validade da lei para todo o sistema jurídico. E essa análise acontece, como regra, direto lá no Supremo Tribunal Federal. Vamos começar então pelo caminho mais comum, aquele que surge no calor de um processo judicial de verdade, no dia a dia dos fóruns, o controle difuso. O ponto crucial aqui é o seguinte: no controle difuso, a inconstitucionalidade não é o pedido principal da ação. Ela aparece como um incidente, sabe? É o que os juristas chamam de questão prejudicial. Ou seja, é um ponto que o juiz precisa resolver antes de conseguir decidir o caso principal. Por exemplo, numa ação de cobrança de imposto, a defesa diz: ei, a lei que criou esse imposto é inconstitucional. O juiz tem que primeiro analisar esse argumento para depois julgar se a cobrança vale ou não. E, a princípio, essa decisão só vale para as partes daquele processo ali. Mas, muita atenção. Quando essa discussão sobe para os tribunais, a Constituição coloca uma trava de segurança importantíssima, a cláusula de reserva de plenário. Uma turma com 3 ou 5 desembargadores não pode sozinha declarar uma lei inconstitucional. Ela precisa levar a questão para o plenário do tribunal ou para o seu órgão especial. A súmula vinculante 10 do STF ainda reforça isso contudo. Nem mesmo afastar a incidência da norma é permitido sem passar pelo plenário. E aqui vem o ponto que vale ouro para a prova. A única grande exceção a essa regra são as turmas recursais dos juizados especiais. Anota isso aí. Agora, se prepara para uma das evoluções mais significativas do nosso sistema. Aquela ideia de que a decisão no controle difuso só valia para as partes daquele processo? Então, isso mudou. O STF desenvolveu o que a gente chama de fenômeno da abstrativização do controle difuso. Este slide mostra brilhantemente a mudança. O texto da Constituição dizia que, quando o STF declarasse uma lei inconstitucional no controle difuso, ele tinha que comunicar ao Senado, que aí publicaria uma resolução para a decisão valer para todo mundo. Hoje o STF entende que a decisão dele já tem força erga omnes, ou seja, vale para todo mundo, e tem efeito vinculante. A atuação do Senado, como o professor Lessa destaca, virou um ato de mera publicidade. Isso é um exemplo clássico de mutação constitucional. O texto da lei não mudou, mas a interpretação e o jeito de aplicar se transformaram completamente. Foi uma verdadeira mudança de poder. Agora vamos deixar o caso concreto de lado e pegar a via expressa direto para a cúpula do judiciário. Vamos entender o controle feito em tese de forma direta e abstrata, o controle concentrado.
A lógica aqui é outra. O objetivo não é resolver o problema de uma pessoa ou de uma empresa, mas sim limpar o ordenamento jurídico de uma lei que o contamina. Por isso, a Constituição criou um clube bem restrito de legitimados que podem provocar o STF. Não é qualquer um, não. E a decisão final, nossa, ela é poderosíssima. Ela vale para todo mundo e vincula a administração pública e os outros juízes, que têm que seguir obrigatoriamente. Para fazer esse controle, a Constituição oferece um verdadeiro kit de ferramentas, como se fosse um canivete suíço. Cada ação tem uma função muito específica, e saber qual usar é o segredo para acertar as questões de prova. E essa tabela aqui é o mapa do tesouro. Vamos detalhar? A ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, é a mais famosa. Serve para declarar que uma lei federal ou estadual, criada depois de 88, é inconstitucional. Depois, a gente tem a ADC, a Ação Declaratória de Constitucionalidade. Ela faz o contrário, confirma que uma lei federal é constitucional. E atenção na pegadinha, a ADC só serve para lei federal e ainda exige prova de que existe uma briga grande nos tribunais sobre a validade daquela lei. Por fim, a ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. O professor Lessa usa uma analogia perfeita, é a ação vassoura. Ela limpa tudo que as outras não alcançam, como leis municipais contra a Constituição Federal e leis criadas antes de 1988. Mas o segredo dela, e o ponto que mais cai em prova, é o caráter subsidiário. Só cabe à DPF se não couber mais nenhuma outra ação. Vamos tornar isso mais concreto. Imagina um tabelião que, na hora de fazer uma escritura, percebe que a lei municipal do imposto de transmissão é, na visão dele, inconstitucional. O que ele faz? Ponto-chave. Ele não é juiz, então não pode simplesmente se recusar a aplicar a lei. Como o professor Lessa ensina, o procedimento correto é, primeiro, exigir o cumprimento da lei. Se a parte não concordar, se recusar a pagar, o tabelião instaura o que a gente chama de procedimento de dúvida. E esse procedimento nada mais é do que enviar a questão para quem pode de fato decidir, o juiz corregedor da comarca. É o juiz, e só ele, que vai exercer o controle difuso para decidir, naquele caso específico, se a lei deve ou não ser aplicada. Chegamos na parte final, a mais estratégica para quem estuda. É a síntese das pegadinhas clássicas. Aqueles pontos que a FGV e outras bancas usam para derrubar quem está desatento. Foco total aqui, hein? Pegadinha número 1, a clássica, ação declaratória de constitucionalidade. Se a questão mencionar ADC para uma lei estadual ou municipal, a alternativa está automaticamente errada. A ADC é um instrumento exclusivo para a defesa da legislação federal. Não caia nessa. Pegadinha número 2, lei municipal. Se uma lei da sua cidade entra em conflito direto com a Constituição Federal e a ideia é levar isso para o STF em controle concentrado, só existe um caminho, uma única ferramenta, a ADPF. Não cabe ADI contra a lei municipal no STF. Isso é decisivo. E a terceira, que é a pegadinha conceitual sobre direito pré-constitucional. Uma lei de 1980 não pode ser tecnicamente inconstitucional em relação à Constituição de 1988. O fenômeno é outro. Ou ela foi recepcionada pela nova ordem, ou ela foi não recepcionada, o que é o mesmo que uma revogação. E para levar essa discussão ao STF via controle concentrado, a ferramenta correta é, de novo, a ADPF. Então, para amarrar o raciocínio, a gente tem o caminho difuso, que nasce pequeno, de um caso concreto, e o caminho concentrado, que já nasce grande pensando em todo o sistema. E a grande sofisticação do nosso modelo hoje, o ponto de convergência, é que até o caminho difuso, quando chega no STF, pode produzir efeitos tão amplos quanto o concentrado, através do fenômeno da abstrativização. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Com ferramentas tão potentes que permitem invalidar leis do Congresso ou dar a última palavra sobre o sentido delas, qual é o verdadeiro papel do STF hoje? Seria ele um guardião ou o autor final do direito brasileiro? Uma ótima pergunta para a gente continuar a reflexão. Este material foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo foi útil, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!